Bom, gente, nessa aula de hoje estaremos fazendo demonstração do cosseno de A mais B, cosseno de A menos B, seno de A mais B, seno de A menos B, cosseno de 2A e seno de 2A. Essas demonstrações estarão sendo feitas no primeiro quadrante, isto é, com A e B pertencentes ao primeiro quadrante, mas nós vamos generalizar isso para A e B em quaisquer arcos. Então são demonstrações interessantes, geométricas, né, que a gente não é uma demonstração tão simples, mas cabe aqui a gente fazê-las. Nós vamos aqui, né, traçar, né, uma semi-reta, certo? Onde eu vou ter definido aqui um ângulo, que eu vou chamar de ângulo A, e aqui uma outra semi-reta, definindo aqui um ângulo que eu vou chamar de B. É interessante a gente dizer que isso é uma demonstração trigonométrica, então há aqui uma representação, né, sobre aqui temos aqui uma circunferência, né, onde essa circunferência tem esses traçados, né, onde esse raio da circunferência é unitário. Observe que aqui nós temos o eixo do cosseno e vamos traçar aqui, tá? Isso aqui é o semi-eixo, é apenas o semi-eixo do seno. Então, estamos no primeiro quadrante, vendo aqui o semi-eixo dos cossenos e aqui o semi-eixo dos senos. Agora, o que nós vamos fazer a seguir é exatamente por essa semi-reta, tá? Nós vamos traçar uma perpendicular, tá? Aqui. Nós vamos pegar esse ponto, exatamente esse ponto aqui, e a partir dele nós vamos traçar uma perpendicular a essa semi-reta. Então, fizemos aqui, né, um triângulo, né, cujo triângulo aqui chamaremos de um triângulo asterisco. Ou triângulo 1, como queira. Então, vou botar aqui triângulo 1. É interessante, né, que esse primeiro triângulo que nós estamos colocando, né, para quem vai demonstrar, é o triângulo assim, onde eu vou me apoiar nele para fazer aqui, né, uma figura geométrica, um paralelogramo. Então, metodologicamente, eu vou mostrar a vocês, né, procedimentos demonstrativos. Então, você tem exatamente esse triângulo que você traçou, né, está aqui. Né. Veja, nós traçamos o ângulo A, traçamos o ângulo B. Isso aqui está no interior de uma circunferência de raio unitário. Então, a gente pode estar vendo isso como um círculo, né, pegando toda essa região no interior da circunferência. E aí, observando aqui, ó, exatamente quando ele está aqui, né, nesse ponto, onde eu defini isso aqui com um raio, eu traço uma perpendicular até chegar essa semi-reta, está definindo o ângulo B. Agora, por aqui, eu vou traçar uma semi-reta que é perpendicular ao eixo seno. É evidente que é paralelo ao eixo do cosseno. Tá? E nós vamos agora, né, por aqui, por esse ponto, né, que é o ponto de interseção, eu vou traçar outro segmento de reta que é perpendicular ao eixo do cosseno. Tá? Esse carinha aqui, ó, como eu já mostrei a vocês que era
o círculo eu vou tirar, até por uma questão de não haver mais necessidade de ter aquela representação para não confundir muito aqui o nosso desenho. Então, ao fazer isso, né, que é mais interessante, quando eu fecho essa figura aqui, veja que eu vou ter o triângulo 1, um triângulo 2, que é retângulo, um triângulo 3, que é retângulo aqui, ó, e o triângulo 4, que é retângulo aqui. Então, todos esses triângulos que eu defini, 1, veja retângulo, 2 retângulo, 3 retângulo, 4 retângulo. Exatamente esses 4 retângulos vão construir, a partir deles nós vamos construir essa demonstração. Então, para o professor que está desenvolvendo essa demonstração, é muito interessante que ele inicie, né, pelo triângulo 1, né, que tem que estar bem definido, e depois faça esse quadrilátero, esse paralelogramo retângulo, passando, né, veja, pelo centro, por esse ponto, né, e aqui por esse, e quando você faz isso, você forma esse quadrado, ou esse retângulo, né, pensar de forma retangular, esse retângulo aqui. Então eu tenho O, eu posso definir agora com letras O, vou chamar de A, vou chamar de B, vou chamar de C, vou chamar de D, vou chamar de E. Tá? Então, dei nomes aqui, ó, a essas interseções, O, A, B, C, D, E. Ok? Agora, o que nós vamos começar a ver aqui? Observe o seguinte, eu tenho esse triângulo 1, 2. Eu vou começar até pelo triângulo 2, nada impede que eu comece pelo 2. Tá? Então, eu vou começar pelo triângulo 2. Vou escrever aqui. Ó. Vou começar pelo triângulo 2. Observe que no triângulo 2, se eu colocar assim, o cosseno, ou melhor, voltando, não é interessante, vou explicar por quê. Eu vou começar pelo triângulo 2, é sim pelo triângulo 1. Por quê? Porque no triângulo 1 eu tenho a hipotenusa, que é 1. E quando eu começar pelo triângulo 2, eu vou precisar dessa hipotenusa. Então, desculpe, voltando, triângulo 1. Né? Vamos iniciar pelo triângulo 1, que é o triângulo central, o triângulo de base, verdade. Então, o triângulo 1, eu vou usar o cosseno de B. O cosseno de B, nós já vimos, que é o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? OB, sobre a hipotenusa, que se opõe ao ângulo de 90 graus, está aqui, ó, que é 1. Então, a gente conclui que o OB é cosseno de B. Então, nós vamos agora escrever aqui em azul que o OB vale cosseno do ângulo B. Então, está aqui. Perfeito? Agora sim, no triângulo 2, aquilo que eu falei, eu preciso, né, no triângulo 2, da hipotenusa. Então, eu poderia começar por ele, porque eu tinha que calcular o cosseno de B. Que, no caso agora, é a hipotenusa de 2. Veja, aqui é o ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa de 2, do triângulo 2. Então, quando eu olho, aqui, apenas para dar continuidade, né, eu vou também calcular o seno de B. Né? Vamos pensar no seno de B. O seno de B, nesse triângulo 1, veja aqui no triângulo 1, o seno de B é o cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? DB ou BD, como você queira. Então, eu vou botar BD. BD, que é o oposto ao ângulo B, sobre a hipotenusa do triângulo 1. Então, nós estamos vendo que o nosso BD é seno de B vezes 1, seno do ângulo B. Então, quem é o nosso
BD. O nosso BD, aqui, é seno do ângulo B. Então veja que interessante, no triângulo 1 sabemos que a hipotenusa vale 1, esse cateto, né, que é adjacente ao ângulo de 90, cosseno de B, e o adjacente, melhor, ao ângulo B, cosseno de B, e oposto ao ângulo B, seno de B. Agora sim, vamos para o triângulo 2, que é o nosso triângulo agora que nós estamos colocando aqui, e voltando a fazer exatamente o que eu fiz ali para A, para o ângulo A. Cosseno de A é o cateto adjacente ao A, que é OA, sobre a hipotenusa de 2. Só que a hipotenusa de 2 não é mais 1, é esse aqui. Ó. Olha o triângulo de 90 graus, olha a hipotenusa do triângulo 2. Então é cosseno de B. Daí, OA é cosseno A, cosseno B. Estou entendendo? Eu peguei agora o triângulo retângulo 2, onde a minha hipotenusa é cosseno de B, e estou aplicando o cosseno do ângulo A. O cateto adjacente, OA, dividido pela hipotenusa. Então chegamos à conclusão que o nosso OA é cosseno A, cosseno B. Então aqui no OA é cosseno A multiplicado pelo cosseno de B. Muito bem. E da mesma forma, eu vou, no triângulo 2, calcular o seno de A. O seno de A é o cateto oposto, que é o AB, dividido pela hipotenusa, que é cosseno de B. E daí a gente conclui que o AB é seno A vezes o cosseno de B. Veja, AB é o produto do seno A pelo cosseno de B. Então, aqui no AB, eu vou escrever exatamente o seno de A que multiplica cosseno de B. T assim, tá bom? Ok. Ou se você quiser, vamos escrever assim, talvez fique melhor, tá? Para visão. Aqui é o seno de A que multiplica cosseno de B. Entendendo que é exatamente esse segmento que é o cateto que está oposto ao ângulo A. Então, está aqui, seno de A vezes o cosseno de B. Então, veja que nós trabalhamos com o triângulo 2. Vamos seguir na sequência e agora olhar para o triângulo 3. Veja que o triângulo 3 que está desenhado aqui, nós não conhecemos, né, esse ângulo, né? Esse aqui a gente pode conhecer, mas ele não, e esse aqui também podemos conhecer, só que eles não estão colocados ali. É como apareceu aqui o A e o B. Então, o que você pode observar? Esse ângulo aqui, ó, é exatamente a soma do A mais B. Se eu pegar o A, adicionar o B, fazer a soma, né? O resultado de A mais B é a soma. Então, esse resultado aqui é A mais B. Veja que essa semirreta é paralela a essa, né, que se prolonga aqui. E aqui nós temos uma reta cortando essas duas paralelas. Então, retas paralelas cortadas por transversal, esse ângulo aqui passa a ser, ou é igual, né, exatamente o A mais B que está aqui, exatamente A mais B aqui. Por quê? Porque nós temos essa situação, né, você veja, duas retas paralelas, está aqui cortada por transversais, esse ângulo, né, que está aqui, como ele está colocado, esse ângulo
é exatamente igual a esse. Por quê? Porque veja só, esse ângulo é oposto pelo vértice desse. Concorda? Se você observar, aqui, ó, levantando essa reta, esse ângulo aqui é igual a esse. E esse cara é oposto pelo vértice igual a esse. Então, na realidade, esse carinha tem que ser igual a esse aqui. Isso é uma teoria de retas paralelas cortadas por transversais. Então, eu estou só trazendo a geometria que esse A mais B é exatamente igual a esse que está aqui. Então, trouxemos para ali, um arco que agora passa a ser conhecido e dependente de A e B. Porque na realidade nós só temos os ângulos A e B. Então eu tenho que me apoderar desses ângulos. Muito bem. Então agora, no triângulo 3, eu vou exatamente fazer sempre assim, cosseno de A mais B. O cosseno de A mais B, certo, é o cateto adjacente no triângulo 3. O triângulo 3 é esse cara aqui, ó, OD, triângulo 3. Eu posso pensar no OD, então o cosseno de AB é ED, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então, nós vamos concluir que o ED é exatamente o cosseno de A mais B. Então, o que eu posso afirmar? Que esse carinha aqui, ó, de ETD, é o cosseno de A mais B. Ok? Bom, e aí eu tenho no triângulo 3, tem o seno de A mais B também. Sempre fazendo cosseno no seno dos ângulos. O seno de A mais B é o cateto oposto, que é até o O, sobre a hipotenusa do triângulo 3, que é 1. Então a gente conclui que o EO é exatamente o seno de A mais B. Então, esse carinha aqui, ó, o EO, que está colocado aqui, certo? Ele vai ser o seno, deixa eu botar aqui em azul, aqui, deixa eu botar aqui, cosseno de A mais B, e esse cara todo aqui, ó, ele é, que nós encontramos, o seno, vou botar assim, tá? Seno de A mais B, entendendo que é essa medida aqui. Eu escrevi aqui o seno de A mais B. Muito bem. Agora, veja que nos restou o triângulo 4. Esse triângulo 4, ele faz 90 graus aqui. Mas, volto a dizer, nós precisamos de ângulos que tenha A e B, ou seja, a soma de A mais B, ou seja A, ou seja B, que são os ângulos que eu vou usar, na nossa demonstração. Agora, o que você observa aqui? Vamos aqui voltar. Esse cara aqui, ó, é B. Concorda? Esse cara é B. Ou melhor, vamos olhar aqui, ó. Esse carinha aqui é A. Talvez fique melhor. Esse cara é A. Então veja que isso aqui é 90. Ó, isso aqui é 90. Esse cara é A. Então, esse carinha que está aqui é 90 graus menos A. Por quê? Porque esses ângulos são complementares. Se esse cara é 90, a soma desse com esse tem que dar 90, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, A somado com 90 menos A dá 90. Então, esse cara é 90 menos A. Aqui nós estamos vendo que esse carinha é 90, no sentido que ele é reto. E a soma desses, tudo isso aqui, ó, vale um ângulo raso, que é 180. Então, para que isso aqui
vale 180, esse carinha tem que ser A. Quando você somar 90 com 90, 180, menos A somado com mais A dá zero. Então eu vou ter no resultado, né, dessas colocações 180 graus. Então esse carinha aqui vale A. Então nós trouxemos aqui, né, um ângulo A, que está aqui. É evidente que aqui eu poderia ter trazido aqui o B para cá, mas porque observa, olha, esse cara é B, esse cara é 90, esse cara aqui é 90 graus menos B, certo? E aí, nessa situação, como aqui não tem o 90, é interessante, como aqui não tem o 90, né, eu vou ter essa dificuldade de transpor para cá. Porque raciocina comigo, esse cara aqui, ó, vamos pensar nesse triângulo retângulo, esse cara é B, esse cara é 90, então esse cara aqui é 90 menos B, tá? Esse cara é A mais B, então eu tenho, vamos ver aqui, tá certo, eu tenho o A mais B, que é esse carinha aqui, mais 90 menos B. Se eu tiver aqui o B, né, porque eu estou pensando aqui, eu só posso pensar no B, né, eu só posso estar pensando nesse cara aqui, ó, de X, então vai ficar A mais B, 90 menos B mais X, tem que dar 180. Temos agora pensando, então vai dar mais B com menos B, então o meu X passa a ser 180 menos A, está aqui, menos 90, o meu X passa a ser 90 menos A, certo? Então, é 90 menos o A. Então, o que acontece? O complementar de A, que na realidade, se você pensar no complementar de A, não é B, né? Porque você tem 90 menos A, o complementar de A seria esse carinha somado com esse. Então não é assim que a gente vai conseguir colocar esse ângulo ali. Então é evidente, né, que tem todo um caminhar muito interessante, tem todo um caminhar que necessariamente eu vou ter que olhar para esse triângulo que eu tenho 90, porque veja, A, 90, esse carinha aqui é 90 menos A, porque aqui eu garanto que eles são complementares, porque esse cara é 90, e de certa forma agora eu chego esse cara como A. Bom, então no triângulo 4, o que vai ocorrer, né, no triângulo 4? Eu vou usar esse A e vou colocar cosseno desse ângulo A é igual ao cateto adjacente, né, no triângulo 4, é o BC, sobre a hipotenusa do triângulo 4, que é seno de B. Então, nós vamos tirar que o BC é cosseno A, seno de B. E nós vamos, assim como fizemos para o cosseno, vamos ver o seno de A. Veja que o seno de A é o cateto oposto para a gente, é o CD, também dividido pela hipotenusa, que é seno de B. E aí a gente tira que esse segmento CD é seno A, seno B. Então, nós vamos colocar aqui o BC com cosseno A, né, tá aqui, ó, seno B, vou botar assim, ó, e o CD, que está aqui, ele é definido como seno A vezes seno de B. Então
esse segmento, esse daqui é do cosseno de A mais B. Então nós colocamos para vocês, né, todos os valores, veja, dos catetos desses triângulos, né, que nós precisamos. Então, na realidade, nós fomos na busca de todos os catetos do triângulo. E é evidente que a hipotenusa também, porque essa hipotenusa foi dada, essa, todas as hipotenusas. Então, nós precisamos, o que nós precisamos? Nós calculamos os valores dos lados de cada triângulo desse, 1, 2, 3, 4, todos em função dos dois ângulos A e B. Então essa foi a metodologia usada. E aí eu vou exatamente olhar agora para o que a gente tem ali, cosseno de A mais B. Quando a gente olha o cosseno de A mais B, na nossa representação, veja que o cosseno de A mais B é esse segmento aqui, ó, é D. Certo? Mas veja que o cosseno de A mais B, como é que eu posso obter isso nesse segmento, ou nessa figura geométrica? Então, esse segmento é D, vamos até botar assim, é o segmento ED, o cosseno de A mais B, exatamente o segmento ED. Então, esse ED, que está aqui, ele é igual ao OA, que é todo o segmento, todo esse lado, subtraído desse pedacinho, desse aqui, que é o DC. Veja se vocês estão vendo. O ED, que está sendo representado pelo cosseno de A mais B, é esse lado aqui desse paralelogramo, que é cosseno de A mais B, menos esse segmento aqui. Então, tudo isso subtraído desse, vai dar o cosseno de A mais B, que está representado aqui geometricamente. Então, nós vamos concluir que o cosseno de A mais B, quem é o nosso OA? Cosseno de A, cosseno de B, menos quem é o DC? Seno de A, seno de B. Então, o que nós fizemos aqui, gente? Nós encontramos o cosseno de A mais B, onde a gente está colocando cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Então, está aqui, né, mostramos, né, que nós queríamos o cosseno de A mais B em função do cosseno e do seno dos arcos A e B. Era essa a nossa proposta. Agora, vamos ver aqui onde a gente encontra o seno de A mais B. Veja aqui, olha onde está escrito o seno de A mais B. Então, o seno de A mais B é exatamente igual ao OE. Então, vamos botar aqui, OE. Mas quem é o OE? Olha do outro lado. O OE é a soma do AB, olha aqui, esse segmento, mais o BC, que é o outro segmento. Então, se eu pegar o AB somar com o BC, eu tenho todo esse lado desse paralelogramo retângulo, que é o OE, lá do outro lado. Então, vamos ver quem é o AB, seno de A, cosseno de B, agora somado com o cosseno, ou se você quiser, isso aqui é comutativo, eu vou botar seno de B, cosseno de A. Em vez de botar cosseno de A, seno B, eu botei seno de B, cosseno A, porque está começando com seno, está começando com seno. Então, veja, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Então, escrevemos para vocês quanto é o seno de A mais B, que é igual ao seno de A, cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A. Então, fizemos aqui a demonstração do arco soma.
Eu vou agora fazer a demonstração, por exemplo, vamos fazer a demonstração do cosseno de A menos B. Então, como eu posso deduzir a fórmula do cosseno, tá? Do cosseno de A menos B? Né? Essa é a nossa questão. E também do seno de A menos B. Muito bem. Veja que nós sabemos quanto é o cosseno de A mais B. Então, qual é a jogada aqui? Eu vou olhar para isso e vou escrever com essa cara. Porque essa cara eu sei. Mas como é que eu escrevo cosseno de A menos B com essa cara? Assim, cosseno de A somado com menos B. Então, se eu tenho A somado com menos B, eu consegui escrever da forma A mais B. E aí, eu vou seguir o que está aqui. Cosseno de A multiplicado pelo cosseno agora de menos B, menos o seno de A, certo? Vezes o seno de menos B. Simplesmente, em vez de ser B, agora é menos B. É interessante eu saber agora isso aqui. Eu vou aqui, muito rapidamente, colocar para vocês o seguinte. Veja só. Aqui, nesse espaço aqui, eu tenho aqui circunferência volumétrica, onde aqui está o cosseno, né? E aqui está o seno. Então, desenho rápido. Observe que se eu tenho aqui um ângulo ou um arco B, aqui está exatamente o menos B. Então, aqui o cosseno, aqui é o menos B. Esse eixo é o eixo do cosseno. Então, se eu tenho o cosseno de B como a projeção aqui, exatamente o cosseno de B é segmento, esse aqui é o cosseno de B, o cosseno de menos B é exatamente no mesmo ponto. Então, é igual ao cosseno de menos B. Então, o que acontece? Nesse caso, eu posso botar cosseno de A, cosseno de menos B, que é o mesmo que o cosseno de B. Concorda? Agora, no caso do seno, observa aqui, esse carinha aqui é o seno, deixa eu botar assim, seno de B. E esse carinha aqui é o seno de menos B. Ora, o eixo do seno é esse eixo aqui, então, um é positivo e o outro é negativo. Esse cara é positivo, esse cara é negativo. Então, quando você está perguntando quanto é o seno de menos B, que é esse valor aqui, se você pensar em valor absoluto, é o mesmo que o seno de B. O que é o valor absoluto? O valor positivo. Só que o seno de menos B, ele é negativo. O valor relativo ele é negativo, está abaixo. Então, o seno de menos B não pode ser igual ao seno de B. Porque esse cara aqui é negativo, esse cara aqui é positivo. Então, para que eu tenha esse aqui negativo, eu tenho que botar um menos. Então, seno de menos B, que é negativo, passa a ser igual a menos seno de B. Então, aqui, quando eu botei cosseno A, cosseno B, eu vou botar menos o seno de A, e no lugar de seno de menos B, eu vou botar menos seno de B. E aí, você observa o quê? Que é cosseno A, cosseno B, menos com menos mais, seno A, seno de B. E você observa o quê? Estou escrevendo aqui, que o cosseno de A menos B foi exatamente o que está aqui, ó, cosseno A, cosseno B, em vez de menos, mudou para mais, seno de A, seno de B. Veja que qual foi a diferença que nós tivemos, né, dessas duas representações? Simplesmente a mudança do sinal. Quando é A mais B, que é negativo. Quando é A menos B, aqui é positivo. Bom, e aí,
nesse momento, nós podemos estar olhando o seno. Deixa eu usar aqui, ó, tá passando para cá, nós vamos colocar o seno de quem? De A menos B. Né? Veja que esse seno de A menos B também pode ser escrito como adição, onde no lugar de menos B, aqui eu faço assim, olha o que eu fiz, seno de A mais menos B. E aí eu vou e uso a lei que representa, que já está demonstrado. Então eu vou ter seno de A, cosseno de menos B, aqui, ó, mais o seno de menos B, cosseno do A. Então nós pegamos A mais menos B e usamos aqui, ó, A mais menos B, ou A mais menos B. Seno A, cosseno de menos B, mais seno de menos B, cosseno de A. E aí, nós já vimos o quê? Nós já vimos, por aqui, que o cosseno de menos B, a gente já teve isso, né, no anterior, o cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. Cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. E nós vimos que o seno de menos B é igual a menos o seno de B. Então essas duas coisas já foram vistas anteriormente, né, para a gente fazer cosseno de A menos B. O cosseno de menos B é igual ao cosseno de B, o seno de menos B é menos o seno de B. O que nós vamos fazer é trocar. Então veja só, seno de A, quanto é o cosseno de menos B? Cosseno de B, aqui, ó. E aqui, mais o seno de menos B. Seno de menos B é menos seno de B, que multiplica cosseno de A. E aí você tem seno de A, deixa eu escrever melhor aqui. Você tem seno de A cosseno de B, aqui mais com menos, dá menos seno de B cosseno de A. E aí, o que você observa novamente nessa representação aqui, ó, de seno de A menos B. Houve, como anteriormente, uma troca seno de A cosseno de B, menos, aqui era mais, seno de A mais B, menos seno de B cosseno de A. Então, no caso do seno de A menos B, ficou seno A cosseno B menos seno B cosseno A. O que mudou exatamente? O que mudou para seno de A mais B? Enquanto aqui era mais, aqui passou a ser menos. Então essas demonstrações, né, elas nos levam na memorização, né, quando você tem o cosseno de A mais B, aqui é menos, cosseno de A menos B, troca aqui para ser mais. Veja que aqui, quando aqui é mais, se eu botar menos B, passa a ser menos. Simplesmente essas mudanças desses sinais. Bom, e para fechar, né, aqui essas demonstrações, e após essa daqui eu vou justificar a questão dos quadrantes que a gente colocou, mas eu vou fechar, certo, com as demonstrações, por exemplo, do cosseno de 2A, né, do cosseno, por exemplo, aqui, do cosseno de 2A. Mas o cosseno de 2A é exatamente o cosseno de A mais A. Veja que A mais A é 2A. E aí, quando você usa a lei do cosseno, em vez de A mais B, A mais A, você vai ter o quê? Vou botar aqui igual. Você vai ter, olha, cosseno A, que seria esse cara,
vezes o cosseno de B, mas o nosso B é A também, então fica cosseno de A, menos, aí você vai ter lá, ó, seno de A, seno de B. Só que quando eu vou buscar o B, o próprio B, o B aqui é o outro lado. Então eu vou ter igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Daí você conclui que o cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Então, mais uma demonstração. E da mesma forma que nós fizemos ali, nós vamos ver o seno de 2A, que é exatamente o seno de A somado com A. E aí eu vou ver o seno de A mais B, só que entenda que o B é A também. Então, se eu botar o seno de A mais B, eu vou ter igual seno A, veja só, seno de A mais B, seno A, cosseno de B, só que o cosseno, o B é A, então eu vou chamar cosseno do próprio A. Depois mais o seno de B, o nosso B é A, seno de A, vezes o cosseno do carinha aqui, que é o próprio, que é o A, que é o primeiro. Então fica tudo aqui em função de A. Seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A. Veja, isso aqui é duas parcelas iguais, então eu vou ter 2 seno A, cosseno A. Então, nós mostramos que o seno de 2A é 2 seno de A, cosseno de A. Então, fizemos a demonstração do seno de 2A, né, que é 2 seno A, cosseno A. Então, gente, nós assim mostramos para vocês essas demonstrações, né, colocadas ali, né, cosseno da adição, da subtração de arcos, assim como cosseno do dobro de um arco e o seno do dobro de um arco. Então, gente, agora, né, como nós já colocamos no início do nosso vídeo, nós iremos mostrar para vocês essa situação, né? Nós mostramos, né, como já falamos, esse cosseno de A mais B, seno de A mais B, cosseno de A menos B, seno de A menos B, além dos arcos duplos. Mas o que aqui eu quero colocar para vocês é a seguinte questão. E quando esse A e B estão em outros quadrantes? Porque o que nós mostramos, como estamos vendo aqui na figura, o A e B, eles estão no primeiro quadrante. Então nós vamos colocar aqui uma questão, né, onde nós temos o cosseno de A mais B. E é evidente que o A é colocado aqui no segundo e o B é no terceiro. Fica claro para a gente, na trigonometria, que quando você tem arcos, né, no segundo, no terceiro ou no quarto, você reduz ao primeiro quadrante para ter, né, esses arcos no primeiro quadrante e diferenciando apenas por sinais. Mas esse conceito é o conceito, o conteúdo é o conceito, é o conteúdo de redução ao primeiro quadrante da trigonometria. Mas vamos entender aqui, né, que o A e B eles estão em outros quadrantes, mas a regra é essa: cosseno A, cosseno B, cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos o seno de A, o seno de B. Então, está aqui. A nossa questão é, o A, ele pertence, né, ao segundo quadrante, e o nosso B, ele pertence ao terceiro quadrante. Muito bem. E o A, estando no segundo quadrante, né, apenas aqui mostrando, fazendo aqui um círculo, o A, ele estando no segundo quadrante, né, vamos aqui entender aqui que o A está aqui. O que acontece quando eu reduzo esse A ao primeiro quadrante? Veja que esse arco aqui é o arco A e
esse que está aqui, ó, colocado aqui, podemos colocar aqui em vermelho, esse carinha aqui, ó, é o carinha que é exatamente 180 graus menos o A. Então, 180 menos A, que é exatamente esse daqui, que é 180 graus menos A. A grande questão, né, para nós é o cosseno de 108 de A, né, que é o nosso caso, o cosseno de A, ele está aqui no eixo, esse aqui é o eixo do cosseno, certo? Isso aqui é o eixo do seno, e o cosseno aqui é negativo. Então, o cosseno de A, tá aqui, ó, o cosseno de A, ele é negativo. Como o valor absoluto é o mesmo, que é exatamente isso aqui é o cosseno de A, isso aqui é o cosseno de 180 menos A, só que em valor absoluto, valor de medida é a mesma coisa. Mas em valor relativo, quando eu estou na busca do cosseno de A, que na realidade é isso que está aqui, ele é negativo. Então, é menos o cosseno de 180 graus menos o A. Vamos entender que 180 graus menos o A, né, que é um arco que está aqui no primeiro quadrante, eu vou chamar esse cara de P. E aí eu posso dizer menos cosseno do P. P, exatamente esse ângulo que está aqui. Então, estou chamando 180 menos A, né, de P. Então, vou colocar aqui, tá? P. Ele vai ser chamado de P. Muito bem. E agora, né, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Só um instante, gente. Nós vamos agora mostrar, pegando aqui a caneta que caiu. Tá. Bom, vamos lá. Gente, desculpa esse transtorno aqui. Bom, agora, veja, o B está no terceiro quadrante, ok? Né? Aqui o B está no terceiro. Vamos representar, né, aqui um outro cerco trigonométrico, aqui desse ladinho de cá. Vamos fazer aqui, fazer menor, né? Com o mesmo raio, né? Vou botar aqui, menos assim. Okay. Então, vamos aqui fazer uma circunferência, onde nós também temos o cosseno e o seno. Então, está aqui da mesma forma o cosseno e aqui, vamos dizer, o seno. E agora eu tenho o B em que quadrante? No terceiro. Veja que o A estava no segundo quadrante e agora o B no terceiro. Então, esse arco B vem saindo daqui, da origem do círculo, e vem, por exemplo, vamos colocar aqui até aqui. Esse é o arco B. Agora, a projeção do arco B no eixo do cosseno, certo? Ele é negativo, ok? E nós vamos reduzir esse cara para o primeiro quadrante. Então, eu vou aqui, usar aqui uma geometria, né, onde esse arco aqui é exatamente igual a esse que está colocado aqui, ó, tá? Então, esse arco. Então, esse arco aqui, posto pelo vértice, esse arco aqui é B, na verdade, que eu falo esse arco, que essa diferença é B menos 180. Então, aqui eu tenho, né, o valor, né, se eu olhar para esse segmento aqui, né, esse que está aqui, ó, ele é B, tudo isso subtraído de 180 graus. Né? Então, está aqui.
que é exatamente esse cara aqui, B menos 180 graus. Então, quando eu olho para o cosseno, da mesma forma aqui, ó, quando eu olho para o cosseno de B, vejo que o cosseno de B é negativo. E aqui eu tenho o cosseno de B menos 180 graus. B menos 180 graus aqui. Só que, na realidade, eu quero o cosseno de B. Isso aqui é apenas redução ao primeiro quadrante. Joguei o primeiro quadrante, mas entendendo que o cosseno de B é negativo, né? Já o cosseno de B menos 180 é positivo. Isso aqui, que o valor absoluto é igual, mas eu estou usando o primeiro quadrante, mas sempre de olho onde está o arco. O arco é do terceiro, então o cosseno é negativo, por isso aqui negativo. E o B menos 180, nós vamos chamar de P. De quê? Vamos chamar de quê? Esse aqui eu chamei de P. Então, eu vou ter aqui menos o cosseno de quem? De quê? Né? Nós, nesse momento, nós chamamos o B menos 180 graus de quê? É importante a gente entender agora que tanto o P e o Q, eles estão no primeiro quadrante. Então, uma coisa interessante, veja que eu joguei esses carinha para o primeiro quadrante. Agora, ficou faltando para a gente, né, o seno de A. Então, vamos ver agora, né, o seno exatamente do ângulo A. Então, como eu fiz aqui, no caso nosso do seno, né, o seno de A, ele, reduzindo ao primeiro quadrante, é o seno de quem? De 180 graus menos o A. Na realidade, aqui é só uma questão de passagem, né? Eu fiz só o cosseno, eu não me lembro se na minha fala eu comecei a falar do seno, mas na realidade, se eu comecei a falar do seno, eu deixei e entrei depois no cosseno de B. Então eu vou voltar, né, agora na questão do seno de A. Né? O seno de A, que está aqui, é exatamente o arco que eu vou jogar para o primeiro quadrante, 180 menos A. Mas aí, né, que eu estou vendo aqui esse desenho, parece que eu já tinha começado a fazer esse comentário, o seno, né, como é o seno, ele é igual, aqui ó, é positivo, para 180 menos A, que joga para o primeiro quadrante, ele é positivo, e para o seno de A, ele é também positivo, no caso do seno, esse cara aqui. Ó. Então, eu posso dizer que o seno de A é igual ao seno de 180 menos A, que é, para a gente, o P, tá? Chamamos isso aqui ó, de P. Então, seno de P. E vamos aqui ver o seno de B. Né? Nós só achamos o cosseno de A e B, agora nós estamos no seno de A e no seno de B. O seno de B, né, ele é igual, veja, quando reduz ao primeiro quadrante, vamos apenas colocar, por enquanto assim, B menos 180. Aí eu vou ter que olhar o sinal. Veja, esse cara aqui está no terceiro, o seno é negativo, esse cara aqui, ele é positivo. Então, na realidade, o meu seno de B é negativo. Tá aqui, ó. O seno é isso aqui, ó. Então, esse segmento é o seno de B. Esse segmento é o seno de B menos 180. Só que eu não posso deixar assim, eu tenho que botar o menos. Por quê? Porque o seno de B é negativo. Todo o arco que está no primeiro quadrante, todos, o arco que está no primeiro quadrante, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, tem valores positivos, todos. Então,
eu jogo para o primeiro quadrante, ele é positivo, e olha aqui, que sinal é esse? Já no terceiro. No terceiro é negativo, então eu tenho que botar aqui o menos. Veja que aqui, ó, isso aqui é positivo, sempre, está no primeiro quadrante. Né? E quando eu jogo ele para o primeiro quadrante, ele é sempre positivo. Mas quando eu olho para o A, no caso do seno, ele também é positivo. Então, por isso que ficou seno de A, seno de 180 menos A. Porque esse cara aqui é positivo, então não há nenhum problema. Ficaram seno de A igual a seno de 180 menos A. E aqui eu tenho menos seno de, já tinha colocado B menos 180, né? Chamei de Q menos seno de Q. Quando eu agora jogo, né, com essa cara, cosseno de A mais B, quando eu olhei para o cosseno de A, olha o que eu encontrei no cosseno de A, menos cosseno de P. Menos cosseno de P. Veja que agora P no primeiro quadrante. Então está lá, cosseno de A. Quem é o nosso cosseno de B? O nosso cosseno de B é menos cosseno de Q. Está aqui. Menos cosseno de Q. Cosseno de B menos cosseno de Q. Menos, agora, seno de A. Quem é o nosso seno de A? É o seno de P. Multiplicado pelo seno de B. Quem é o seno de B? Menos o seno de Q. Está aqui, o seno de B menos o seno de Q. Então, quando eu vou na busca do cosseno de A mais B, eu vou ter menos com menos mais, cosseno de P, cosseno de Q, menos com menos mais, seno de P, seno de Q. Então, o que você observa aqui? Você observou que quando eu quis achar o cosseno de A mais B, né, quando eu estou na busca do cosseno de A mais B, e eu jogo para o primeiro quadrante, quer dizer, esse cosseno de A mais B, eu uso a fórmula correta. Né? Veja só, cosseno de A, o cosseno de B, exatamente isso aqui, cosseno de A, cosseno de B, menos seno A, seno B. Certo? E aí, nessa jogada para o primeiro quadrante, por conta de sinais, houve uma representação, tá, que está sendo colocada assim. Então, o que aconteceu aqui? Ó? O cosseno de A mais B, né, que eu fiz ali, ele passa a ser representado, quando eu jogo no primeiro quadrante, o cosseno de... Veja só, ele passa a representar, o que você observa aqui? Ó? O cosseno de A menos B. Ó. Olha aqui o cosseno de A menos B. Cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Aqui é menos. Tá? Então, veja que esse carinha, né, quando eu reduzi ao primeiro quadrante, ele ficou de cosseno P menos Q, que é exatamente isso aqui, ó, cosseno de P, veja que aqui é cosseno A, cosseno B, aqui é cosseno P vezes o cosseno Q, veja que aqui é mais, veja, ó, seno A, seno B, seno P, seno Q. Então, o que ocorreu, né, quando eu estava com A e B, o A no segundo, o B no terceiro? Esse cálculo pela fórmula faz com que eu jogue para o primeiro quadrante e consiga, exatamente no primeiro quadrante, usar uma fórmula que foi determinada no primeiro quadrante, que o P e Q, eles estão no primeiro quadrante. Nós mostramos tudo isso aqui, ó, no primeiro quadrante, cosseno de A mais B, seno de A mais B, cosseno de A menos B, seno de A menos B. Então, na realidade, quando você tem arcos em outros quadrantes,
você pode jogar esses arcos no primeiro quadrante. O que vai acontecer é que nessa transformação, né, há uma mudança exatamente na lei. Mas isso não importa, porque eu estou querendo achar cosseno de A mais B, né, onde o A está no segundo e o B está no terceiro. Isso aqui passa a ser exatamente igual ao cosseno de P menos Q, onde o A está reduzido ao primeiro quadrante, P, e o B está reduzido ao primeiro quadrante em Q. Mas veja que esses dois carinhas aqui passaram a estar no primeiro quadrante e a dedução, volto a insistir, a dedução da fórmula desses caras no primeiro quadrante está feita aqui. Então, todas as situações, né, para a gente finalizar isso, todas as situações de arcos de dois quadrantes, eles podem serem trazidos para o primeiro quadrante, havendo mudanças, né, exatamente nas relações. Né? Você pode ter cosseno de A mais B passar por cosseno de A menos B, numa outra situação, seno de A mais B ser uma situação, passa a ser seno de A menos B, enfim. Isso depende da posição dos arcos. Né? Cada situação ele gera uma lei, né, que vai substituir aquela, mas que elas estão exatamente aqui. Então tá aí, gente, fica aí essa dica, né, para vocês, de vocês estarem podendo falar para os seus alunos exatamente o que eu coloquei aqui, que independe, né, da posição do arco A e B, em que quadrante seja, você estará jogando para o primeiro quadrante usando essas fórmulas aqui, que são os arcos no primeiro quadrante. Um grande abraço, espero que esse trabalho, né, tenha um bom aproveitamento e que haja entendimento. Até a próxima aula.